Estou muito feliz que nós estamos aperfeiçoando o nosso planejamento. Eu sei que você está aí fazendo, está se esforçando para entender a situação que você está hoje. E quando eu mostrei esse desenho aqui nos últimos vídeos que a gente fez, é para você ter assim uma ideia melhor, de forma palpável, sobre essas áreas. Mas isso significa que você tem que fazer desse jeito? Não, não é isso. Quando eu coloquei assim em blocos, né? Separei aqui o grupo da vida com Deus e a vida com a família. Separei a vida aqui da saúde, do servir, do social e depois separei intelectual, financeiro, profissional e emocional. Por quê? Porque é uma maneira que eu vejo dentro do meu projeto, a partir do que eu aprendi, que essas áreas são as áreas que todos nós temos, de alguma maneira. Aqui, se a gente colocar em percentual, 99% das pessoas vão ter todas essas áreas. Vai ter alguma dessas áreas que alguém não tem? Talvez o cônjuge, talvez filho, mas assim, é muito difícil, a maioria das pessoas tem. Então a gente precisa colocar isso como uma verdade. Mas pode ser que alguma dessas áreas não faz sentido para você. Então, se tiver alguma área aqui que não faz sentido para você, não se sinta obrigado. Até mesmo aqui, ó, por exemplo, o cônjuge. Se você não tem, se você é uma pessoa solteira e quer continuar solteira porque se sente bem solteira, preocupar com esse item é desnecessário. Agora, se você está solteira e tem vontade de ter, então você deve colocar isso como uma meta, como um alvo, como uma busca, como uma instrução que você precisa buscar para entender o que você vai fazer para que isso aconteça. A mesma coisa com filhos, a mesma coisa no profissional. Se você é uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho ou não está trabalhando no momento, não tem o que fazer neste momento. A mesma coisa com o serviço. Se você não serve em nenhum lugar e nunca se sentiu na necessidade de fazer isso, mas a partir de agora você viu que isso faz parte de uma vida organizada de uma pessoa, então você vai fazer. Então, a primeira ideia aqui no nosso conteúdo de hoje é você olhar e investir tempo, conhecimento naquilo que faz sentido para você, no estilo de vida que você quer ter para você. Baseado no quê? Baseado no propósito que você sabe que Deus fez para você. E como é que você sabe qual é o propósito que Deus para você? Você vai saber isso pelo que arde no seu coração, pelos seus dons, pelos seus talentos, por tudo aquilo que já vem acontecendo naturalmente. E se tem alguma coisa que você tentou e não deu certo, mas ainda existe aquele desejo no seu coração de fazer, então invista nesta área da oração, que é a parte espiritual, e vista no intelectual, que é pedindo a Deus o que é que você tem realmente de fato com esse desejo e o que é que você precisa aprender sobre isso, para então você, a partir disso, aparecer os relacionamentos de pessoas que podem contribuir com isso para você entrar nessa área que você quer. Então, feito isso, nós vamos para a agenda programada, uma ideia de agenda programada. Então, eu coloquei aqui para você só uma repetição das áreas da vida. E aqui um exemplo de uma semana, porque a ferramenta para você colocar isso, eu vou deixar ela pronta e você vai clicar no link e vai pedir ela para mim, para eu te enviar, se você quiser preencher a ferramenta modelo que eu tenho, que é da minha vida, como eu faço para mim. Mas então, você vai colocar aqui as suas áreas, todas elas, e a semana. Então, vamos pegar a primeira semana de janeiro. Quando você fez o levantamento ali da tua vida e você olhou para essas áreas, minha vida com Deus, meu tempo de oração, meu tempo de leitura da palavra, o tempo que eu vou para a igreja, o tempo que eu louvo, o tempo que eu estou ali ouvindo um louvor, minha vida com a família, você já fez tudo isso aqui, você entendeu. Mas aí você vai imaginar assim, por onde eu começo? Vou começar pelas áreas de urgência, que são as áreas que eu vou ter que destacar mais tempo.
Então, essas áreas eu preciso destacar mais tempo, porque elas são urgentes, porque eu vi que eu tomei um prejuízo com elas, ou porque elas me acarretaram em afastamento dos meus amigos, ou porque elas me fizeram ficar doente, ou porque elas me fizeram perder o emprego, enfim, você tem uma urgência. Todos nós temos uma urgência dentro dessa área da vida. Ou, de repente, você precisa se organizar em relação ao seu trabalho, porque você pretende ter filhos, ou então, de repente, você vai casar, você precisa se organizar aí para agora você aprender a ter uma vida a dois, não levar mais a vida de solteiro. Enfim, você pode ter tantas coisas aqui que você vai ter que organizar. Mas eu vou dar um exemplo aqui da minha vida que aconteceu em 2025. Eu coloquei, a minha vida inteira, eu fiz atividade física, mas nos últimos 10 anos, até 2024, eu tinha feito atividade física de pilates e hidroginástica. E eu decidi que o meu ano de 2025, dentro do meu projeto, eu dei um tema e um subtema para o meu ano de 2025. O meu tema do ano de 2025 era o quê? Permanecer no caminho. Isso era o tema. E o subtema era o ano do desafio. Por que eu fiz isso? Porque eu vi, quando eu fiz o meu planejamento, que eu tinha uma rotina e que depois eu parei com essa rotina e fazia 3 anos que eu estava estagnada. Quando eu fiz isso, quando eu fiz o meu levantamento de 2024. Então, quando eu vi isso, isso não me frustrou, mas isso me deixou assim, chateada, porque eu digo, como é que eu pude ficar 3 anos estagnadas? Eu preciso mover isso, eu preciso, algumas coisas eu vou mudar. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu horário de pilates, o meu horário de ginástica, que eram horários separados, dias separados, e coloquei outras coisas naqueles horários e peguei um outro horário para eu fazer uma atividade física nova e fui fazer CrossFit. Ok, estou fazendo isso, peguei aqui a minha atividade de saúde, que é onde eu coloco atividade física, e coloquei aqui todos os dias da semana, dentro de um horário diferente do horário que eu fazia pilates e que eu fazia hidro, porque aquilo era outros dias, outros horários, então eu coloquei outras coisas lá. Coloquei aqui todos os dias da semana que eu ia fazer esse CrossFit de segunda a domingo, de segunda a sexta, no caso, eu ia fazer entre 6 até 8 horas da noite, e sábado e domingo só nos dias que tem lá na academia, que é horários diferenciados, que tem no sábado e no domingo. Coloquei. Ok. E eu comecei a fazer. Então, essa parte estava ok, ele entrou na minha área da saúde, como atividade física, e ele entrou na minha área do social, porque eu entendi que aqui eu também ia renovar meu grupo de amigos. Então, porque eu nunca tinha me relacionado com pessoas que fazem CrossFit, então eu ia trazer para cá um grupo de pessoas diferentes, que pensa diferente, que se veste diferente, que pronuncia diferente e que tem desafios diferentes de suas vidas. Então, eu coloquei em 2 áreas. Logo, eu estava ganhando 2 coisas. Mas eu fiz janeiro, fevereiro, março, tudo bem, fiz biopedância, o corpo estava ficando maravilhoso, tudo legal. Em abril, eu descobri que eu estava com um problema de saúde. Não conseguia seguir se eu não fosse paralisada por uma cirurgia. E aí, essa saúde, esse problema na saúde ia prejudicar totalmente a minha atividade física. Só que esse problema de saúde não tinha nada a ver com a atividade física, porque isso era algo interno, que não tinha nada a ver com atividade física. Beleza. Eu não podia fazer a cirurgia em abril, porque como eu sou contadora, eu não podia fazer em abril, nem em maio, porque eu estava fazendo imposto de renda. Então, eu tive que ir, não estava bem, não aguentava fazer atividade física, mas eu conseguia trabalhar, então eu fui fazer em junho. Em junho eu fiz atividade física e 3 meses de atestado para voltar a fazer CrossFit. Então, eu só podia voltar a fazer CrossFit em setembro, ok? O que eu fiz aqui, então? Durante aquele horário aqui, eu coloquei outras coisas. Eu aumentei meu tempo de intelectual, para não deixar aquele horário vazio. Eu anotei meu tempo de intelectual, coloquei filmes para assistir, coloquei livros para ler, coloquei um momento para
ir na igreja e fui trazendo para cá, para substituir aquele horário. E aí, quando chegou em setembro, que eu voltei, fiz atividade física, voltei com o meu calendário normal. Em outubro, fui fazer a bioimpedância de novo. O que aconteceu? Eu estava com o meu corpo na mesma qualidade que eu estava lá em abril, quando eu parei para poder fazer aquele tratamento que eu precisava. Mas por quê? Porque eu cuidei de outras coisas que eu tinha que fazer. Eu dormi melhor, eu comi bem, eu fiz outras coisas que arejavam a minha cabeça, que mantinha ali a minha estrutura emocional, sem decepcionar, porque eu tinha quebrado aquele plano que eu tinha feito em relação a fazer essa atividade física desafiadora, que era o meu objetivo final. Então, assim, o que eu quero, por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque algumas coisas que você vai colocar não vai dar certo, mas isso não é para te frustrar, isso é para você administrar, isso é para você aprender a gerenciar melhor o seu tempo e saber que as variáveis externas, elas vêm, mas elas não são para derrubar você, elas são para instruir você, no meu caso, como eu coloquei lá, no caminho e desafiando. Então, assim, elas me instruíram no meu caminho e o desafio continuou. Agora, outro exemplo que eu, inclusive, já contei no grupo na semana passada, que foi sobre a questão do financeiro. Eu tinha um plano. E o que acontece no meu plano financeiro que eu fiz lá em 2024 para 2025? Eu tinha uma dívida. E era uma dívida que, quando eu busco a origem dela, ela não era minha. Por quê? Porque eu era aval. Não era eu que tinha feito a dívida. Só que o que a palavra do Senhor diz sobre isso? Quando a gente avaliza alguém, a gente está dizendo exatamente o seguinte: se ela não pagar, eu pago. E se aquela pessoa não pagar, aí você também não vai pagar? Então, quer dizer, você vai cometer o mesmo erro que ela cometeu? A palavra diz que você não precisa ser aval de ninguém. Mas se você for, você tem que saber que você comprou a dívida dela. Então, essa dívida estava me prejudicando, meu financeiro estava com problemas sérios por causa dessa dívida. Então, eu decidi que eu ia pagar. Mas a dívida era muito alta, eu não tinha condições, ia prejudicar todo o meu fluxo de caixa. E eu peguei, fiz um planejamento, orei, clamei ao Senhor, comecei lá em julho de 2024 a orar sobre isso, o que eu ia fazer. Tentei, pensei, tudo que era jeito, não entrava no meu orçamento de jeito nenhum em 2024, mas eu organizei e orei e coloquei no planejamento de 2025. Tive que fazer várias renúncias das coisas que eu desejava para mim, para colocar essa conta para pagar. Chamei o credor, parcelei em 10 vezes e comecei a pagar. E quando foi agora, no mês passado, eu paguei a última parcela. Então, eu zerei esse financeiro. Então, o que é esse exemplo aqui? Eu tive que fazer renúncia daquilo que era para o meu prazer, que era para o meu ego, que era do meu direito, porque era o meu trabalho, porque era minha receita, para poder pagar uma conta, porque eu também fiz uma obrigação, fiz uma responsabilidade, né? Assumi um compromisso que não era meu, porque eu dei a minha palavra. Mas aí, da mesma maneira que eu coloquei aqui para o calendário, dia após dia, a atividade física, e que nesse mesmo ganho da área da vida, eu estava colocando a saúde e o social, porque eu estava mudando de amigos, eu tive que colocar o financeiro, só que daí não era todo dia, era todo mês, naquele dia exatamente que ia vencer aquele valor que eu tinha que pagar, que ia ser. E o que eu tive que fazer em relação a outro plano? Tirar coisas que eu teria que pagar, que eu gostaria de adquirir, como renúncia para colocar essa parcela que eu tinha que pagar. Só que agora, quando eu chego no final de 2025, eu olho para essa minha planilha e eu fico satisfeita, porque eu vejo que agora não tenho mais aquela conta, não tenho aquele endividamento, eu não tenho mais aquelas restrições, e eu olho para o meu corpo e vejo o resultado da bioimpedância, que o meu corpo ficou
do jeito que eu gostaria que estava. Tem ainda alguns ajustes que eu preciso fazer, mas isso já vai entrar para o plano de 2026, porque em relação ao desafio que eu queria em 2025, essas duas áreas estão sendo cumpridas na totalidade, para a glória de Deus, porque variáveis aconteceram, mas elas permaneceram porque elas estavam no projeto. Vontade de fazer, teve dias que não deu. Vontade de quebrar o compromisso para pagar aquela parcela alta, teve todo mês, porque todo mês era um desespero, falar, puxa, mais uma vez eu tenho que renunciar isso para pagar aquilo. Mas era meu compromisso, era minha responsabilidade. Então, a diferença de você colocar essas áreas aqui dentro dos seus dias da semana, dentro dos seus dias do mês, e de você não colocar, é o quê? Qual é a diferença? Quando você coloca, você tem responsabilidade, você visualiza, isso vem para o seu campo da frente aqui, ó, da sua imagem, então você ouve que você tem que fazer aquilo, então você sente que você tem que fazer aquilo, então você vê que você tem que fazer aquilo, logo você assume responsabilidade e vai lá e paga, né, o preço, paga a consequência, assume aquilo e realmente executa, e o resultado ele chega, que eu entendo que é aquilo que está no nosso versículo ali, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Então você acorda cedo, você ora, executa a sua área com Deus, você honra a tua família ali, destacando o tempo para elas, e você vai lá e faz. É lógico que os seus planos vão ser bem-sucedidos, porque você vai lá e cumpre todos os itens que você tem para cumprir. Então eu dei aqui 2 exemplos, eu acredito que isso é o suficiente por hoje, para você entender como é que você vai trazer isso para cá, mesmo tendo variáveis no decorrer ali do mês, da semana, talvez do semestre, talvez até do ano inteiro. E outra coisa ainda que eu quero falar aqui, é que assim, pode ser que chega no final daquele ano e tenha coisas que você não conseguiu. Mas isso não é motivo para frustração. Por quê? Quando você olhar e você conseguir colocar em percentual o seu avanço, isso vai te trazer alegria. Por quê? Se a gente pega, no mesmo exemplo do financeiro que eu falei, e eu coloco aqui, coisas que eu tive que renunciar, e se eu olhar para o meu plano lá de 2023, por exemplo, que eu coloquei coisas que eu já teria em 2025 e que eu não tenho, e se eu olhar para isso, eu vou me frustrar. Mas não é isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar que em 2023 eu coloquei um plano que era ousado, que eu teria em 2025, e eu não consegui, porque em 2024 houve um problema, porque eu tive uma outra área da minha vida que prejudicou. Então, eu tinha um financeiro organizado, eu fiz um plano que ele era possível de executar. Só que, por causa do meu social, por causa do meu servir, que eu quis servir a alguém que fazia parte dos meus relacionamentos, e eu fiz e eu servi. Mas eu servi assumindo uma responsabilidade muito pesada. Porque quando eu servi e ele não cumpriu, eu tinha que cumprir a minha palavra. Entende a diferença? Então, essa variável prejudicou esse meu financeiro. Logo, eu não consegui adquirir aquilo que eu queria já ter agora em 2025. Só que não tem problema, porque eu honrei o compromisso que eu fiz no meu social e no meu servir. E isso eu carrego comigo, porque isso faz parte do meu caráter, isso faz parte da minha responsabilidade. E isso também é consagrar ao Senhor os meus atos, aos feitos das minhas mãos. E isso também é eu me julgar primeiro para que eu não seja julgada. Porque se eu não cumprir com o que eu falei, então isso não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com o que eu estou deixando de fazer. Então agora o que eu faço? Eu pego aquela coisa que eu queria lá em 2023, que eu coloquei lá, que eu ia trazer em 2025, que eu já teria, e coloco para 2026. Agora já com o financeiro organizado, e agora eu já tenho mais um cuidado, mais um filtro aqui no meu social e no meu servir, porque para eu fazer ou ser aval de novo, eu preciso realmente agora repensar os motivos que eu tenho.
E o quanto isso vai pesar se eu fizer e eu tiver que assumir a responsabilidade, o quanto dos meus planos eu vou ter que renunciar, abrir mão ou postergar para assumir com esse compromisso que eu estaria fazendo. Entenderam bem como é que é essa questão de fazer esse projeto? Porque se você não faz, você não tem como monitorar. E aí você não sabe se você ganhou ou se você perdeu. E daí, o que é o maior problema disso? Você pode ser gerenciado só pela emoção. E quando você começar a ser gerenciado só pelas emoções, o prejuízo pode ser muito grande. Por quê? Porque a frustração, quando ela não é quantificada, ela sempre vai ser vista assim, de uma forma maior. É como se desse um zoom nela, sabe? É como se ampliasse e você vê ela com muito mais dor, com muito mais sofrimento. Porque imagina, um dia eu ouvi até um exemplo de uma pessoa que é real, né? Falou para mim bem assim que ela nunca mais, faz acho que 22 anos, o dia que ela me contou fazia 22 anos, que ela não falava com um parente dela por causa de uma conta que no valor atual, ele não chega a ser 11 mil reais. Mas isso por quê? Porque ele se sentiu tão sacaneado, ele se sentiu tão ferido com aquilo que a pessoa fez, e ele dizia para mim assim ainda, não é pelo valor, é pela forma com que eu fui tratado. Agora, por que ele não consegue perdoar, porque ele não consegue passar por cima disso, visualizar de outra maneira? Porque a forma com que ele qualificou dentro do projeto as áreas da vida, o equilíbrio das áreas da vida, a diferença entre a honestidade dele e a honestidade daquela outra pessoa, para que ele pudesse ganhar alegria e ganhar satisfação e saber que mesmo a outra pessoa fazendo aquilo que não era bom, sacaneando com ele, ele honrou a parte dele. Então é isso que é a diferença que faz entre colocar as coisas no projeto e não colocar as coisas no projeto. Tá certo até aqui?